graça e a paz do Senhor esteja com você, meu querido, minha querida, você que me vê e me ouve nesta noite. Eu estou aqui, mesmo diante desta circunstância que estamos vivendo, mesmo diante de tantas coisas acontecendo, mesmo diante de tudo que nós estamos vendo, ouvindo, através dos repórteres, dos canais de televisão e de todas as coisas que estão acontecendo com essa pandemia maluca que nos envolveu e nos colocou totalmente recluso. Nossa, essa circunstância, se nós olharmos para ela e nos deixarmos abalar por ela, realmente nós vamos para o fundo do poço. E nós temos que olhar para o amor de Deus de fato. E eu quero compartilhar com você, nesta noite, sobre uma pessoa que escreveu o seu livro. Aliás, o seu livro foi escrito, quero dizer, há 700 anos antes de Cristo. E ele fez 10 perguntas para Deus, no capítulo 1, que eu quero ler para você, com a pergunta seguinte: será que você teria coragem de perguntar isto para Deus? Olha só. Primeira: Senhor, quanto tempo ainda eu vou ter que pedir ajuda antes do Senhor me escutar? Segunda: será que eu tenho que assistir todo este pecado, toda esta tristeza à minha volta para sempre? Ó Senhor meu Deus, meu Santo, meu Senhor eterno, será que o seu plano em tudo isso é nos destruir? Quarta: será que o Senhor, que não tolera o pecado, vai ficar assistindo calmamente enquanto nós somos devorados? Quinta: o Senhor poderia ficar quieto enquanto os perversos destrói os que são melhores do que eles? Sexta: será que não passamos de peixes feitos para serem pescados e mortos? Ou, sétima, de cardumes que não têm um líder para defendê-lo dos seus inimigos? Oitava: será que não acabaremos fisgados pelos anzóis e apanhados pelas redes dos nossos inimigos enquanto eles festejam? 9. O Senhor vai permitir que eles façam isso para sempre? 10. Será que sempre sairão vitoriosos de suas lutas, de suas batalhas? E nós ficaremos sempre derrotados? O profeta Abacuque teve esta coragem. Ele fez estas 10 perguntas no capítulo 1 do seu livro. E eu tive a nítida impressão, ao ler esse livro, que são só 3 capítulos, é pequenininho, que ele estava falando no ano de 2020, aqui no século XXI. De tão real, de tão atual a sua fala e a sua escrita. Você já teve a impressão que Deus saiu de férias e que largou o mundo para lá? Você já teve a impressão que Deus não liga a mínima para tudo que está acontecendo na sua vida? Ele teve essa impressão. Ele teve essa impressão. Mas a dúvida que o profeta tinha não era no poder de Deus. Não. A dúvida que ele tinha é porque Deus permitia esta situação. Por que Deus permitia tanto sofrimento a toda a humanidade naquele momento? Ele olhava para o povo de Deus e para os inimigos e via que os inimigos constantemente levavam vantagem. E os que deveriam promover justiça faziam parte da injustiça. Os governantes, ele fala muito sobre eles, que deveriam promover a justiça, que deveriam fazer a coisa acontecer adequadamente, que deveriam agir com proatividade, que deveriam estar à frente
de batalha? Não, era o primeiro a dar um passo atrás e largar todo mundo, tendo que se virar do jeito que cada um poderia se virar. E aí, a gente olha para essa história toda e nós vamos encontrar o porquê que isso aconteceu naquele momento. E naquele momento as coisas aconteceram porque houve uma declaração de suficiência do ser humano em relação a Deus. O ser humano, com o seu procedimento, com o seu coração em relação a Deus, ele começou a fazer a decretação de autossuficiência. Mais ou menos assim: Deus, eu não confio em ti, prefiro fazer do meu jeito. Eu acho que eu faço mais rápido, eu acho que eu sou mais objetivo, eu acho que a coisa acontece mais no tempo que eu preciso. Deus, eu não confio na sua provisão, eu prefiro eu mesmo, sabe, correr atrás. Prefiro eu mesmo. Não confio que o Senhor tenha o melhor para mim, porque quando eu olho para esse mundo aqui, eu vejo que o que eu preciso não está dentro da tua provisão para a minha vida. Olha, Deus, o Senhor é bom, o Senhor é poderoso, mas não tem atendido as minhas necessidades, sejam físicas, sejam financeiras, sejam empresariais, sejam materiais, sejam elas espirituais, o Senhor não tem atendido. Então, o ser humano ele decretou totalmente a sua suficiência em relação a Deus. Ou seja, essa decretação levou o ser humano a estar por sua conta e risco. Por sua conta e risco. Porque é sábio quando eu chamo Deus no projeto. Não quando eu faço um plano e entrego para Deus e falo, Senhor, abençoa aí. Não, não. Eu chamo Ele para fazer o projeto. E eu vou construir baseado na direção que a palavra de Deus me dá para poder fazer. E a gente precisa aprender a seguir o exemplo deste profeta, do profeta Abacuque. Porque ainda que ele comece o seu livro fazendo estas 10 perguntas, e que Deus responda todas elas no capítulo 2, ele, o profeta, encerra o capítulo 3, que é o último capítulo, dizendo assim. É um pouquinho da letra da música que nós escutamos agora. Ele diz assim, no capítulo 3, no verso 17 e 18, ele fala: ainda que a figueira tenha sido destruída, e não haja flores nem frutos, embora a colheita das azeitonas seja um fracasso e os campos estejam imprestáveis, embora os rebanhos morram pelos pastos e os currais estejam vazios, eu me alegrarei no Senhor, ficarei muito feliz no Deus da minha salvação. Olha só como ele começa e como ele termina. Ele começa fazendo 10 perguntas das mais difíceis, o que denota intimidade com o Senhor, para poder falar com o Senhor da maneira com que ele falou, denota que o Senhor o ama e o abraça com seu amor, porque o Senhor responde para ele. E denota que ele entendeu tudo como Deus mostrou, ao ponto dele concluir, então, falando no capítulo 3, do verso 17 e 18. Sabe o que aconteceu nessa trajetória? Ele aprendeu a ter a alegria e a paz em meio à tribulação nessa trajetória. Ele aprendeu a desenvolver o contentamento, seja tendo muito ou tendo pouco. Ele aprendeu a desenvolver o contentamento, porque o contentamento é algo que nós precisamos aprender. O contentamento ele nasce de um coração agradecido. De um coração agradecido.
por tudo aquilo que o Senhor tem permitido que nós possamos viver, sejam elas boas, nem tão boas assim, ou ruins. Porque é nesse contentamento, nesse coração que desenvolve esse contentamento, esse coração que é agradecido, nesse coração que tem paz em meio à tribulação, é que Deus vai trabalhar e vai dar a vitória a cada um de nós. Que nós possamos desenvolver esse contentamento, mas que nós possamos ser honestos para com Deus, assim como o profeta foi. No capítulo 1, fazendo aquelas 10 perguntas, foi sincero, foi honesto. Ele abriu o coração para Deus mesmo. E Deus veio e respondeu. E ele foi tão envolvido pela paz, pelo amor de Deus, que ele conclui: ainda que eu não tenha absolutamente nada, Senhor, eu me alegrarei no Senhor, porque Tu és o Deus da minha salvação. Meu querido, minha querida, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus te livre sempre de todo mal. Tenha uma boa noite, um bom descanso e até amanhã, se Deus assim permitir. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.